Você sabe o que é uma commodity? Será que o Bitcoin é uma commodity? E as demais moedas seriam também? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Carcerra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você vai entender uma recente declaração de um agente importante no universo econômico. O presidente da SEC afirmou que o Bitcoin é uma commodity. Mas afinal, por que ele falou isso? Pera, primeiro, se você ainda não sabe o que é uma commodity, é uma expressão em inglês para se referir a um produto de origem primária comercializado em bolsas de mercadorias e valores, que tem um grande valor estratégico. Por exemplo, recursos minerais, petróleo, carvão mineral, soja e afins são alguns exemplos. Todos esses servem para produzir novos bens industrializados. Se você também ainda não sabe, a SEC é um órgão regulador do mercado americano. É como se fosse a CVM aqui do Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Bom, agora você já sabe o que é a SEC e o que é uma commodity. Talvez já soubesse, mas para quem ainda não sabe, essa é uma informação importante para você entender o que vai ser dito ao longo desse vídeo. Com isso, eu posso te mostrar todo esse debate e ideia relacionado ao tema recentemente. Mas antes de tudo, eu já te informo que tudo o que eu vier a mencionar nesse vídeo não configura uma recomendação de compra ou de venda de criptomoedas especificamente. Eu também não te prometo nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. E se você sair antes de eu dar continuidade, também não saberá se eu concordo ou não com essa afirmação. Você vai ver na sequência. Esse vídeo também é importante para você entender um pouco sobre os órgãos reguladores e o que eles pretendem, a visão sobre as criptomoedas como um todo. Será que eles vão conseguir regular? Como isso acontecerá? Isso vai impactar de uma forma positiva, negativa a existência das criptomoedas? São muitas perguntas e uma coisa é fato: o futuro a Deus pertence, mas é possível fazermos algumas inferências. Muito provavelmente vai haver sim alguma regulação em diversos locais relevantes, mas os sinais que temos visto é que não será nada tão impeditivo para a existência das criptomoedas. Fique tranquilo, porque nas minhas redes você estará sempre informado sobre esses fatores relacionados à regulação, então você vai estar por dentro também dessas novidades. Aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook e afins. Como eu sempre digo, o meu arroba é o mesmo, né? @Guilherme Carcerra. Mas voltando, há alguns grandes desafios porque os órgãos reguladores são nacionais e as criptomoedas são internacionais. É possível que haja distorção nesse processo de regulação. Alguns locais vão ter maior estímulo ao desenvolvimento do mercado e outros vão ter menos, desde a mineração até as negociações mesmo. E de qualquer forma, existem também outros desafios. Veja, por exemplo, o que aconteceu na China, que tentou proibir a mineração e ainda assim o país é um dos principais mineradores de Bitcoin. Existe a possibilidade também de, em algum momento, haver alguma tentativa de regulação internacional. Algum órgão internacional pode tentar fazer esse processo, ainda que não seja o padrão de forma geral. Se você olhar o ponto de vista histórico, as coisas relacionadas a finanças não são tão engessadas assim e controladas por um órgão internacional. Mas pode ser uma possibilidade e a gente também tem que monitorar as iniciativas desses órgãos multilaterais. E um complemento a mais, também tem um desafio para a regulação, porque as próprias criptomoedas têm características diferentes umas das outras, como eu já falei, né, em um vídeo anterior, um vídeo que eu falo sobre as categorias das criptomoedas. Se você ainda não conferiu, confere lá, tá aqui no meu canal também. Enfim, todo esse conhecimento, tudo que eu estou falando aqui, também te aproxima do 15 em 1, que é justamente multiplicar por 15 vezes o valor investido em uma criptomoeda em até um ano, daí 15 em 1, assim como eu já fiz. Então todo conhecimento é positivo para esse objetivo. Continuando, os órgãos reguladores existem em diversos mercados. Desde o começo eu sempre soube disso. Já na época da minha faculdade eu ouvia falar sobre a CVM e outros órgãos reguladores. Depois eu fui conhecendo sobre os órgãos reguladores internacionais. Mas além disso também existem
agentes reguladores, né, agências reguladoras no caso, dentro das próprias economias, né, dos próprios setores da economia. Enfim, saber disso foi importante para a minha carreira de investidor desde os 20 anos. Quem será que vai tentar me ferrar por aqui? Era essa a pergunta. Mas enfim, brincadeiras à parte, pode até ter algum viés positivo, mas precisa ser um processo enxuto, né? O processo de regulação, para que ele possua um benefício, né? Um resultado positivo. Ele precisa ser enxuto. Se ele for muito engessado, ele prejudica qualquer mercado, seja qual for. O benefício é garantir justamente a vinda de mais investidores que podem se sentir mais respaldados com essa regulação. A questão também é que as criptomoedas se propõem a ser um pouco outsider, né, em relação à economia tradicional. Pelo menos as grandes, como o próprio Bitcoin, têm esse objetivo. E aqui chega ao contraditório. Um outsider sendo regulado por um insider, bom, isso seria uma contradição, mas enfim, ainda não está regulado, são apenas especulações. Você precisa, no entanto, saber que existe, né? Saber que eles estão de olho e você também ficar atento para entender tudo o que está acontecendo. Guilherme, mas eu tenho medo que esses órgãos roubem as minhas criptomoedas. Olha, essa hipótese é uma hipótese muito extrema, mas para aumentar a sua confiança com as criptomoedas, é sempre importante que você utilize as wallets, né? Deixe o seu dinheiro guardado nas wallets, que são ferramentas, né? Carteiras que você pode colocar o seu dinheiro, tirar da corretora e deixar eles mais protegidos. Olha, Guilherme, tudo bem, mas mesmo assim eu não sei se vale a pena entrar nesse mercado porque pode ter esse risco de regulação como você falou. Bom, repetindo o que eu sempre falo, cada um é responsável pelas suas escolhas, mas se você olhar, por exemplo, o Bitcoin se multiplicou por mais de 100 mil vezes desde 2009, ou seja, 10 reais passaram de 1 milhão de reais hoje, né? Se você deixou desde 2009 até hoje. Em segundo lugar, é que o jeito correto de investir é justamente começando aos poucos, né? Comprando aos poucos e diversificando. De qualquer forma, isso não é uma lição somente para as criptomoedas, mas para a sua vida como um todo. Invista diversificado, com prudência, para reduzir o seu risco. Utilize o método 12 de cash que eu desenvolvi. Alguns blogueiros da internet muitas vezes se apaixonam somente pelo tema que eles estão falando e não chamam a atenção para esse ponto muito importante que é a diversificação. Por isso, podem fazer as pessoas perderem dinheiro e podem até ser irresponsáveis, né? Porque justamente eles levam as pessoas a isso se eles não transmitem a informação corretamente. Mas enfim, bora falar então sobre essa declaração do presidente da SEC. Gary Gensler, que é o presidente da SEC, afirmou que o Bitcoin é uma commodity e as demais criptomoedas são valores mobiliários. Até aqui você já sabe o que é uma commodity. Mas afinal, eu confesso que acho uma analogia um pouco falha. Primeiro, porque uma commodity pode servir de matéria-prima. O Bitcoin pode? Bom, o mega investidor Michael Saylor afirmou que o Bitcoin é uma commodity essencial para qualquer ativo de reserva do Tesouro. Isso permite que políticos, agências, governos, instituições apoiem o Bitcoin como tecnologia e ativo digital para expandir a economia e estender os direitos de propriedade e liberdade a todos. Essa foi a afirmação dele. Bom, você que já me acompanha por aqui sabe que eu concordo com essa questão dos benefícios, mas ainda assim eu vejo uma diferença em relação às commodities. Eu me recordo que, no começo, era chamado de uma espécie de ouro digital. Na história da humanidade, o ouro já foi utilizado como meio de troca para a compra de produtos, assim como o próprio Bitcoin pode ser. Ok, até aqui tudo bem, parece. Mas a questão da derivação do Bitcoin e do ouro, né, são duas coisas diferentes. Com o ouro, você pode criar joias de ouro, e com o Bitcoin, você pode criar alguma joia de Bitcoin? Essa que seria a diferença. Mas por outro lado, ele pode ter uma comparação sim com uma espécie de produto primário, tanto com ouro quanto com as commodities em geral. Enquanto isso, o presidente da SEC acha que as demais criptomoedas são valores mobiliários, ou seja, títulos ou contratos de investimento coletivos, né, que são ofertados publicamente e geram um direito de participação, de parceria ou de remuneração. Olha, pode até ser, algumas das criptomoedas pode até ser, mas será que ele disse isso somente por dizer ou será que há alguma coisa nas entrelinhas? Seria isso uma sinalização de que o processo de regulação pode ser diferente para o Bitcoin e para as outras criptomoedas? Sim, porque se um é uma commodity e as outras podem ser mais semelhantes, por exemplo, a empresas da Bolsa de Valores, há uma diferença na forma de tratamento. Olha, também não sei se são exatamente empresas de valores imobiliários todas, né? Como eu disse, algumas podem até ter alguma semelhança assim com outras empresas, mas me parece uma generalização perigosa. Até mesmo porque existem outras criptomoedas semelhantes ao Bitcoin e vão ser enquadradas como uma empresa. Nós também vemos que as empresas tradicionais da economia tradicional, né, da Bolsa de Valores mesmo, são organismos que funcionam em um fluxo diferente. Dentro da Web 2.0, muitas vezes, pessoas que trabalham e geram valor
para a empresa, enquanto nas empresas cripto, né, entre aspas, há o conceito de Web 3.0, ou seja, maior domínio dos dados pelos próprios usuários, que podem ser usuários e podem ganhar dinheiro, né, ganhar uma renda com isso. Seria um modelo diferente de trabalhador. Mas enfim, sem falar que boa parte desses ativos tem maior relação de independência em relação às moedas estatais. Olha, é um amplo e longo debate, e complexo também. O fato é que os debates e as ideias de regulação continuam na sociedade. Essa foi a afirmação da SEC, mas a própria Europa estuda regulamentar também as criptomoedas. Falei sobre isso em uma live recente minha. Eles estão querendo intervir no processo de mineração de criptomoedas, proibir stake com stablecoins e muito mais. Ah, União Europeia, você tão perdido assim deve estar fazendo com que líderes como Margaret Thatcher, Winston Churchill se remoam, né, dentro do caixão. Essa leitura equivocada sobre os mais diversos temas faz com que eles cada vez percam mais o protagonismo. O Putin sabe bem disso e concorda comigo, né? Ele está passando o carro com um monte de líder bundão que tem na Europa. Ele está realmente crescendo e ganhando protagonismo enquanto os outros se diminuem. De qualquer forma, as tentativas de asfixiar criptomoedas não são tão simples. Até mesmo a China falhou nisso. Não me parece ser essa a intenção dos Estados Unidos, mas a União Europeia está com ideias meio esquisitas. Mas isso é um assunto complexo, como eu já disse. O fato importante é você refletir sobre essa visão do mundo cripto, a regulação e como os órgãos reguladores estão vendo, né, as iniciativas que eles estão vendo nesse momento. Ficou claro para você? Alguma dúvida sobre entendimento do tema principal desse vídeo? Se você ficou com alguma dúvida, não fique, deixa aqui um comentário que eu vou responder e tirar essa sua dúvida. Nesse vídeo, então, você viu sobre a regulação das criptomoedas no radar de órgãos reguladores. Viu também sobre movimentos que estão acontecendo tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Enfim, estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Ah, não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!